Billy Barty. Billy Barty foi um ator, artista e defensor, cujo vibrante carisma iluminou Hollywood por décadas. Nascido na Pensilvânia, em 1924, ele se mudou com sua família para a Califórnia ainda criança, buscando melhores perspectivas e um clima mais ameno. Embora suas atividades religiosas exatas não tenham sido tão publicizadas quanto as de algumas outras figuras, Billy era conhecido por ser amigável com muitas pessoas de diversos antecedentes religiosos, incluindo membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em uma era que nem sempre era gentil com pessoas de baixa estatura, Billy destacava-se por seu espírito vivaz e confiança inabalável. Ele começou a atuar nas décadas de 1920 e 1930, rapidamente se tornando um rosto familiar em curtas-metragens e comédias. Ao longo de sua carreira, que abrangeu desde filmes mudos até a televisão, Billy provou que o talento importa mais do que a aparência física. Frequentemente escalado em papéis cômicos, ele trazia um entusiasmo infantil à tela que ressoava com públicos de todas as idades. Ainda assim, ele nunca se esquivou de tópicos sérios. Ele defendeu fortemente os direitos das pessoas de baixa estatura, ajudando a fundar organizações que forneceram apoio e compreensão para aqueles com nanismo. A personalidade calorosa de Billy e seu comportamento respeitoso lhe renderam a admiração daqueles que trabalharam com ele, incluindo profissionais da indústria que haviam crescido na Igreja Sud. Eles reconheceram nele o mesmo senso de comunidade, otimismo e generosidade valorizados na cultura mórmon. Ao longo de sua vida, ele combinou ativismo e entretenimento com uma abordagem animada, vivendo por princípios de bondade e respeito. Dale Van Sickle. Nascido no início dos anos 1900, Dale Van Sickle cresceu em um lar mórmon devoto, que enfatizava o trabalho árduo, a comunidade e a fé pessoal. Originário da Flórida, ele descobriu um amor precoce por esportes, ação e aventura, características que o serviriam bem quando chegou a Hollywood. Naquela época, a indústria cinematográfica estava se expandindo rapidamente, ávida por acrobacias impressionantes para manter o público na ponta dos assentos. Dale aproveitou essas oportunidades. Com um histórico em esportes e disposição para correr riscos, ele rapidamente se tornou o dublê de referência para cenas de alta intensidade, trabalhando em tudo, desde tiroteios de faroeste até audaciosas perseguições de carro. Das décadas de 1930 a 1960, foram uma época particularmente vibrante para o trabalho de dublês, com menos regulamentações do que hoje. Apesar do perigo inerente, Dale confiava em sua fé para guiá-lo. Sua educação incutiu nele um senso de disciplina e prudência, atributos que também o ajudaram a defender melhores padrões de segurança na indústria. Ao longo dos anos, ele se tornou uma figura-chave nos bastidores, coreografando colisões, quedas e saltos que encantaram plateias ao redor do mundo. Ainda assim, Dale nunca se viu apenas como um mero aventureiro. Sua fé alimentava sua compaixão pelos outros dublês, levando-o a cofundar ou apoiar organizações que lutavam por melhores condições de trabalho e reconhecimento da arte por trás dos truques. Embora a indústria frequentemente romantizasse o perigo, a abordagem de Dale era metódica. Ele se preparava meticulosamente e usava sua influência para proteger os outros na área. Dean Jagger. Dean Jagger nasceu em Columbus Grove, Ohio, numa época em que o mundo parecia pronto para mudanças. Embora ele não tenha sido criado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde o nascimento, seu caminho o levou até lá mais tarde na vida. Depois de alcançar sucesso em Hollywood, estrelando uma variedade de filmes, de faroestes a dramas, Dean conheceu e se casou com uma mulher que era membro ativa da fé Sud. Profundamente influenciado pela devoção dela, ele abraçou os ensinamentos da Igreja de todo o coração, encontrando conforto e direção em suas doutrinas. As atuações de Dean na tela foram definidas por uma presença discreta e constante. Ele ganhou um prêmio da Academia pelo seu trabalho em 12 O'Clock High, retratando um oficial militar reflexivo e introspectivo. Críticos e público igualmente elogiaram sua habilidade de transmitir tanto autoridade quanto vulnerabilidade. Por trás das câmeras, Jagger era conhecido por sua humildade e disposição para se engajar em conversas sinceras sobre espiritualidade, moralidade e as grandes questões da vida. Sua conversão ao mormonismo não foi um gesto superficial. Dean se imergiu no estudo da doutrina da Igreja, ensinando lições nas congregações e participando de eventos relacionados à Igreja. Ele sustentava que sua fé lhe dava uma perspectiva fundamentada,
permitindo-lhe navegar no mundo imprevisível do cinema. Enquanto alguns de seus colegas em Hollywood eram atraídos pelo brilho e glamour, Dean equilibrava essas tentações com oração e reflexão. Don Bluth. Don Bluth é mais conhecido por dar nova vida ao mundo da animação, contribuindo com filmes clássicos como The Secret of NEMH, An American Tale e The Land Before Time. Nascido em El Paso, Texas, e criado em uma família mormon devota, Don vivenciou uma infância repleta de imaginação. Desde jovem, ele encontrou uma fuga vívida no desenho, nos livros de histórias e nos contos fantasiosos que acendiam seu espírito criativo. No início, Don juntou-se à Walt Disney Company, contribuindo como animador em projetos como A Bela Adormecida. Sua fé enraizada lhe instilou a crença no poder da moralidade e da narrativa, para elevar públicos de todas as idades. Apesar do ambiente criativo na Disney, Bluth eventualmente se separou do estúdio, devido a diferenças criativas. Seu objetivo era produzir filmes de animação que contivessem fortes temas de esperança, coragem e integridade moral, princípios que refletiam seu fundo SUD. Com uma pequena equipe de colegas animadores, Don fundou seu próprio estúdio, que resultou em sucessos que conquistaram tanto corações quanto bilheterias. Os personagens que ele ajudou a dar vida, como o tímido mas tenaz Pé Pequeno em Busca do Vale Encantado, frequentemente enfrentavam desafios que ensinavam lições de amizade, resiliência e amor. Os críticos aclamaram esses filmes por sua profundidade emocional, enquanto as famílias apreciaram os valores saudáveis. Earl Warren. Earl Warren nasceu em Los Angeles em 1891, em uma família que incluía linhagem mormon por parte de sua mãe. Embora ele não fosse um membro ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os valores de justiça, comunidade e dever moral tornaram-se pilares de sua vida pública. Sua ascensão meteórica na política começou como procurador do distrito do Condado de Alameda e continuou quando serviu como procurador-geral da Califórnia. Finalmente, ele se tornou governador da Califórnia antes de assumir o cargo de presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Durante seu mandato na corte, de 1953 a 1969, Warren presidiu uma série de casos históricos que remodelaram a sociedade americana. Sua decisão mais famosa, Brown contra Conselho de Educação, 1954, abordou a questão da segregação racial nas escolas públicas, afirmando que instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais. Este foi um passo significativo para os direitos civis e exigiu coragem moral para se opor às normas estabelecidas da época. Muitos que o conheciam atribuíram sua forte bússola ética, em parte, aos valores fundamentais que herdou do lado materno da família. Embora ele não professasse publicamente uma frequência regular à igreja, a ênfase na justiça e responsabilidade moral refletia os ensinamentos mormons sobre responsabilidade individual e melhora social. O foco de Warren na igualdade perante a lei ampliou os direitos dos réus criminais, fortaleceu as liberdades de expressão e alterou fundamentalmente a relação entre indivíduos e instituições. Eric Larson. Nascido em Cleveland, Utah, Eric Larson cresceu em uma comunidade mormon unida, aprendendo desde cedo sobre os valores de perseverança e criatividade. Esta base o levaria mais tarde ao Walt Disney Company, onde se tornou um dos lendários 9 anciãos da Disney, os principais animadores que moldaram a era de ouro da animação do estúdio. Chegando à Disney no início da década de 1930, Eric inicialmente contribuiu para curtas-metragens e trabalhou sob a orientação do próprio Walt Disney. Ele tinha um olhar apurado para a expressão, graça e movimento de personagens, elementos que deram aos filmes da Disney seu charme atemporal. Entre seus projetos notáveis, Eric animou cenas em clássicos como Bambi, Cinderela e Peter Pan. Seus personagens se moviam com uma vida que espelhava a personalidade gentil e paciente de Larson. Embora o ambiente de trabalho de Eric fosse criativo e muitas vezes caótico, ele permanecia enraizado nos ensinamentos que tinha absorvido na juventude. A ênfase da Igreja Sud na família ressoava fortemente com ele, e ele se esforçou para trazer uma atmosfera familiar para o departamento de animação. Animadores promissores mais tarde descreveriam Eric como um mentor que combinava conhecimento técnico com incentivo moral.
apontando consistentemente para o melhor trabalho deles, enquanto também incentivando-os a manter a integridade pessoal intacta. As contribuições de Erik Larson ajudaram a definir algumas das animações mais queridas do cinema. No entanto, além da arte, ele deixou uma impressão duradoura nos colegas por sua bondade e consciência. Traços que estavam alinhados com a disciplina moral que aprendeu em sua educação dos santos dos últimos dias. Fay Wray. A fama de Fay Wray estará para sempre ligada a um dos papéis mais icônicos de Hollywood, Anne Darrow, no clássico King Kong de 1933. Nascida em Alberta, Canadá, em 1907, Fay era filha de pais que eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu avô, Daniel Webster Jones, foi um notável pioneiro santo dos últimos dias, e essa rica herança deu a Fay uma base que a acompanharia enquanto ela buscava uma carreira cinematográfica nos Estados Unidos. Mudando-se para Los Angeles quando ainda era criança, Fay descobriu um amor pela atuação desde cedo. Hollywood das décadas de 1920 e 1930 era um lugar empolgante para um recém-chegado. Os filmes mudos estavam fazendo a transição para os falados, e o público estava cativado por rostos novos. Ray alcançou sucesso em uma série de filmes de terror e aventura, culminando em sua atuação inesquecível como a beleza que domou a fera no topo do Empire State Building. Ainda assim, apesar de seu status de estrela, Fay manteve uma conexão próxima com a família e as tradições. Ela falava calorosamente de sua herança, embora não fosse uma defensora vocal de questões religiosas em público. Ainda assim, o senso de resiliência e perseverança que caracterizou seus antepassados parecia brilhar em sua carreira. Ela navegou pelos altos e baixos de Hollywood com graça, evitando muitos dos escândalos que enredaram outras estrelas. Frank Borzage. O nome de Frank Borzage pode não ser tão imediatamente reconhecível como o de alguns de seus contemporâneos, mas para os cinéfilos, ele continua sendo uma figura imponente no início de Hollywood. Nascido em 1894, ele foi criado em uma família que praticava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, imbuindo-o com ideais de esperança, redenção e o poder transformador do amor. Esses princípios se tornaram a marca registrada de seu estilo de direção, fazendo com que seus filmes se destacassem durante um período frequentemente dominado por enredos mais cínicos. Começando como ator em filmes mudos, Frank logo descobriu uma paixão por dirigir, um papel que lhe permitiu infundir cada cena com ressonância emocional. Clássicos como Seventh Heaven e Street Angel ilustraram seu motivo favorito: amor como uma força divina capaz de superar até as circunstâncias mais terríveis. Enquanto outros diretores cortejavam a controvérsia ou o realismo social, Borzage focava no coração humano, criando melodramas onde a devoção vencia o desespero. Embora nem sempre faça referência explícita à religião, sua educação Sud manifestava-se nos temas consistentes de compaixão, sacrifício e convicção moral em seu trabalho. Alguns estudiosos de cinema observam o fervor quase espiritual que permeia suas tramas românticas. Os personagens frequentemente encontram salvação e um significado mais profundo através da conexão mútua. Borzage ganhou 2 prêmios da Academia de Melhor Diretor, prova de que tanto o público quanto os críticos apreciavam suas narrativas suaves e inspiradoras em meio à agitação de Hollywood. George Romney. Nascido em 1907 em uma colônia mórmon no México, George Wilkin Romney enfrentou adversidade cedo quando sua família fugiu de agitações revolucionárias e retornou aos Estados Unidos. Os valores ensinados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, serviço, honestidade e diligência, guiaram George desde jovem. Essas características mais tarde definiriam sua carreira tanto nos negócios quanto na política. Após vários empregos ocasionais, George deixou sua marca na indústria automobilística americana, tornando-se eventualmente o CEO da American Motors Corporation, AMC. Sob sua liderança, a AMC introduziu carros compactos inovadores que desafiaram o domínio dos grandes consumidores de gasolina. Essa mudança não foi apenas uma decisão financeira. Refletia a abordagem mais ampla de George para negócios responsáveis. Ele acreditava que as empresas tinham o dever de servir os consumidores de forma ética, uma visão moldada pela ênfase de sua fé na administração e equidade. Ao entrar na política, George serviu como governador de Michigan, de 1963 a 1969, defendendo a legislação de direitos civis e advogando por políticas que visam elevar comunidades marginalizadas.
Seu mandato foi marcado por uma disposição para dialogar com o outro lado, focando na colaboração em vez da divisão. Muitos em seu círculo, o círculo observou que a crença de George nos princípios cristãos, como compaixão pelos menos afortunados, orientava suas políticas, particularmente em bem-estar social e educação. Gordon Jump, mais conhecido por seu papel como Arthur Big Guy Carlson na sitcom WKRP em Cincinnati, Gordon Jump nasceu em Dayton, Ohio, em 1932. Uma humildade tranquila marcou tanto sua vida pessoal quanto profissional, uma qualidade muitas vezes ligada à sua devoção à Igreja Sud. O caminho de Gordon para o showbiz não foi direto. Ele trabalhou em rádio e televisão local antes de finalmente conseguir o papel cômico que definiria sua carreira no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Apesar da fama repentina, Gordon não vacilou em seus princípios. Colegas da indústria observaram que ele lidava com as pressões da fama com uma calma segurança, enraizada em sua crença de que o sucesso era uma bênção a ser administrada sabiamente. Quer fosse filmando cenas ou aparecendo em eventos para fãs, o comportamento de Gordon era consistentemente educado, acessível e caloroso. Fora das telas, ele continuou a ser um membro ativo de sua congregação, participando em papéis de liderança e alcance comunitário. Jovens atores que trabalharam com ele às vezes comentavam sobre como ele equilibrava fé e carreira, observando como navegava em um ambiente secular, enquanto permanecia fiel às suas convicções. Gordon também emprestou seus talentos para filmes e vídeos instrutivos produzidos pela igreja. Nesses projetos, ele viu uma oportunidade de usar seus dons de atuação para compartilhar valores como honestidade, unidade familiar e reflexão moral com públicos mais amplos. Harmon Killebrew. Harmon Clayton Killebrew Jr. está entre os rebatedores mais temidos do beisebol, com 573 home runs ao longo de uma carreira no Hall da Fama, principalmente com o Minnesota Twins. Nascido em 1936 em Payette, Idaho, Harmon foi criado em uma família devota de Mormons que valorizava a disciplina, a humildade e a comunidade. Esses valores o moldaram desde a liga infantil até as grandes ligas, onde se tornou uma lenda conhecida simplesmente como The Killer. No entanto, o apelido de Harmon ocultava uma natureza gentil. Ele falava de forma tranquila, respeitava os adversários e era igualmente gentil com os fãs. Companheiros de equipe e escritores esportivos costumavam comentar sobre seu código moral inabalável. Embora outros jogadores pudessem discutir acaloradamente com os árbitros, Killebrew escolhia uma abordagem mais comedida. Ele via o beisebol como um presente e acreditava que o respeito mútuo era fundamental para a competição. Esta atitude refletia a crença central dos Santos dos últimos dias em tratar os outros com gentileza. Sua fé também o guiou fora do campo. Harmon participava de eventos comunitários, orientava atletas mais jovens e falava em encontros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias ao longo de sua carreira. E depois, apesar de sua presença formidável no bastão, ele era igualmente conhecido por sua calorosidade pessoal e disposição para ajudar aqueles em necessidade. Mesmo quando sua fama cresceu, ele manteve uma perspectiva modesta. Vencer o prêmio de melhor jogador da Liga Americana em 1969 não inflou seu ego. Em vez disso, ele usou a plataforma para incentivar o espírito esportivo em todos os níveis de jogo. Howard Hughes. Poucas figuras do século XX encapsulam tanto o triunfo quanto o mistério, como Howard Hughes. Nascido em 1905 em uma família rica, Hughes herdou um negócio de fabricação de ferramentas bem-sucedido que lançou a base para seu império. Seus parentes maternos eram membros devotos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que infundiu sua vida inicial com expectativas morais e valores voltados para a comunidade. Embora ele nunca tenha abraçado completamente a fé publicamente, seus anos mais jovens foram, inegavelmente, moldados pela disciplina sóbria da criação de sua mãe. Lançando-se por conta própria, Hughes rapidamente ganhou fama em várias áreas: aviação, produção cinematográfica e imóveis. Ele quebrou recordes de velocidade de voo, dirigiu e financiou grandes sucessos de Hollywood e viveu uma vida marcada pela extravagância e busca ousada de riscos. Com o tempo, no entanto, ele se tornou cada vez mais recluso, confinando-se a suítes na cobertura e dependendo de assistentes para quase todo contato humano. Curiosamente, muitos desses assistentes de confiança eram membros da Igreja Sud, escolhidos possivelmente porque Hughes os percebia como disciplinados, leais e discretos. Alguns especulam que a familiaridade com a cultura mórmon lhe oferecia uma sensação de segurança, ou o lembrava do ambiente estável de sua infância.
Ao longo dos anos, esse relacionamento tornou-se tão íntimo que a fase final da vida de Hughes foi amplamente atendida por associados mormons. Johnny Whittaker. Johnny Whittaker encontrou a fama cedo na vida, catapultando-se para o estrelato como ator infantil no final dos anos 1960. Nascido em Van Nuys, Califórnia, ele cresceu em uma família mormon devota. Os valores que absorveu em casa, modéstia, bondade e respeito, formaram uma âncora sólida quando Hollywood ofereceu tanto oportunidades quanto tentações em uma idade tenra. Ele ganhou reconhecimento por papéis em programas de TV como Family Affair, onde interpretou Jody Davis, e em filmes como a versão musical de Tom Sawyer. Atores mirins muitas vezes enfrentam a pressão da fama repentina, mas os pais de Johnny garantiram que ele permanecesse com os pés no chão, incentivando-o a manter uma conexão com a igreja e sua comunidade de apoio. Participar de serviços aos domingos e de grupos de jovens proporcionou uma sensação de normalidade em meio a horários de gravação agitados. Ao passar para a idade adulta, Whittaker enfrentou desafios que muitos astros mirins encontram, incluindo se adaptar à vida fora dos holofotes. Após um período de dificuldades pessoais, ele renovou sua dedicação à sua fé, acreditando sua criação na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à estabilidade. Johnny mais tarde se tornou um defensor de outras pessoas, enfrentando obstáculos semelhantes, compartilhando suas experiências com abuso de substâncias e recuperação. John Heder tornou-se uma sensação cultural com sua interpretação do excêntrico e cativante Napoleon Dynamite, no sucesso indie de 2004 com o mesmo nome. Nascido em Fort Collins, Colorado, ele foi criado em uma família santo dos últimos dias que se mudou para Salem, Oregon, durante sua infância. Os primeiros impulsos criativos de John foram estimulados por um lar que valorizava tanto a espiritualidade quanto a expressão artística. Após se formar na Universidade Brigham Young, uma instituição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Heder seguiu sua paixão pelo cinema, colaborando com amigos e colegas em pequenos projetos. Nenhum deles esperava que Napoleon Dynamite se tornasse o tipo de fenômeno cultural que foi. O sucesso do filme lançou John aos holofotes, com fãs citando falas do filme e imitando seus movimentos de dança desajeitados. Apesar da fama repentina, John tem se mantido vocal sobre sua fé e como ela molda suas escolhas. Ele tem sido seletivo em relação aos papéis, preferindo personagens e roteiros que estejam alinhados com sua ética pessoal. Embora essa abordagem possa significar menos sucessos de bilheteria do mainstream, John parece satisfeito em equilibrar as aspirações de Hollywood e as convicções religiosas. Ele já falou em encontros de jovens, incentivando-os a se manterem fiéis a si mesmos, apesar das pressões sociais, frequentemente destacando suas próprias experiências de se sentir deslocado, muito parecido com Napoleon, na verdade. Lorraine Day. Lorraine Day era frequentemente chamada de primeira-dama do beisebol, devido ao seu casamento com o famoso treinador Leo Durocher. Mas ela já havia se estabelecido como uma atriz talentosa muito antes da união deles. Nascida em 1920 em Roosevelt, Utah, ela cresceu em um lar devotadamente mormon que enfatizava a conduta moral, o serviço aos outros e a importância da família. Desde jovem, Lorraine demonstrou talento para a atuação, assumindo papéis no teatro local e sonhando em chegar a Hollywood. Durante as décadas de 1930 e 1940, ela conseguiu papéis em filmes como Correspondente Estrangeiro e Meu Filho. Os críticos elogiaram sua elegância e alcance, destacando sua capacidade de cativar o público sem recorrer a exageros teatrais. Nos bastidores, a fé de Lorraine desempenhou um papel crucial. Ela era conhecida por recusar papéis que conflitavam com seus valores morais, uma postura que, embora respeitada por alguns, podia limitar oportunidades em uma indústria que muitas vezes exigia concessões. Seu casamento com Leo Durocher em 1947 gerou manchetes, em parte porque ele não era membro da Igreja Sud. Mesmo assim, Lorraine navegou pelos holofotes mantendo-se autêntica às suas crenças. Ela ocasionalmente apresentava programas de rádio com temas mormons e mantinha-se vocal sobre seu compromisso com ideais religiosos. Além de Hollywood, Lorraine apoiava causas de caridade e esforços comunitários, refletindo a ênfase dos santos dos últimos dias no trabalho humanitário. Marie Windsor. Apelidada de Rainha dos Filmes B, Marie Windsor apareceu em inúmeras produções de film noir e faroestes ao longo dos anos 40 e 50. Nascida Emily Marie Bertelson em Marysville, Utah, em 1919,
Ela cresceu em um lar estrito dos santos dos últimos dias que priorizava modéstia, diligência e comunidade. Desde cedo, Marie possuía uma presença magnética que sugeria estrelato. Na tela, ela interpretou mulheres fatais e cowgirls formidáveis, personagens que frequentemente exalavam confiança, astúcia e charme. Ainda assim, fora das câmeras, ela era conhecida por amigos e colegas como atenciosa e de fala suave, um contraste intrigante com suas personagens na tela. Ela reconhecia sua criação mormon como uma força estabilizadora, creditando-a com ajudar a resistir às tentações que acompanhavam a notoriedade em Hollywood. Embora Marie raramente pregasse sobre sua fé em público, aqueles próximos a ela notaram que ela abordava sua carreira com um conjunto de regras pessoais. Ela evitava papéis que considerava abertamente degradantes ou moralmente questionáveis, mantendo um senso de decoro incomum na arena competitiva do entretenimento. Entre os filmes, ela manteve-se conectada à sua comunidade Sud, participando de eventos e oferecendo seu apoio a várias iniciativas de caridade. Maynard Dixon. Maynard Dixon, nascido em 1875 em Fresno, Califórnia, tinha ancestrais mormons que ajudaram a colonizar partes do oeste americano. Embora ele não tenha permanecido um praticante devoto da fé, foi indiscutivelmente moldado pelo espírito pioneiro e ética de trabalho característicos dessas comunidades fronteiriças. Muito da sua inspiração artística veio das paisagens desérticas agrestes de Utah, Arizona e Novo México, lugares que ele explorou extensivamente ao longo de sua vida. A obra de arte de Dixon é celebrada por suas linhas marcantes, contrastes de cores vívidos e uma habilidade única de capturar a essência bruta do Sudoeste. Suas telas frequentemente retratam figuras solitárias contra céus amplos ou vastas extensões de terra aberta, uma metáfora visual que alguns historiadores da arte associam ao seu senso de solidão e introspecção. Embora ele se afastasse da religião organizada, os temas de perseverança, sobrevivência e a majestade da criação refletem valores que encontrou na cultura mormon. Casado com a fotógrafa Dorothea Land por um período, Dixon movia-se em círculos artísticos onde novas perspectivas desafiavam o Merlin Olsen. Merlin Olsen foi um homem que se destacou em múltiplas áreas: futebol americano profissional, comentários esportivos e atuação. Nascido em Logan, Utah, e criado em um lar fiel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele aprendeu desde cedo os valores de diligência, respeito e trabalho em equipe. Um atleta excepcional na Universidade Estadual de Utah, Merlin passou a dominar a Liga Nacional de Futebol Americano como um dos Fearsome Foursome para os Los Angeles Rams. Apesar de sua presença imponente na linha defensiva, os colegas de equipe o admiravam por seu espírito gentil fora do campo. Quando seus dias como jogador terminaram, Merlin fez a transição para a transmissão, oferecendo comentários perspicazes sobre os jogos da NFL. Ele trouxe o mesmo nível de preparação e imparcialidade para a cabine que havia demonstrado no campo. O público considerava suas análises confiáveis, e os colegas respeitavam sua verdadeira camaradagem. A fé teve um papel importante na formação de sua abordagem ética ao jornalismo. Ele nunca foi de sensacionalizar ou criticar jogadores por erros. Merlin ampliou ainda mais seu alcance público ao assumir papéis de ator, mais notavelmente em Little House on the Prairie, e como protagonista em Father Murphy. Ao longo dessas empreitadas, ele permaneceu profundamente envolvido na comunidade Sud. Ele fez palestras motivacionais, apoiou programas de esportes para jovens e participou de projetos de serviço, incorporando a ênfase da igreja na caridade e na responsabilidade coletiva. Moroni Olson. Moroni Olson nasceu em Ogden, Utah, em 1889, filho de pais que eram membros ativos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Até mesmo seu nome remete à sua herança, referenciando uma figura importante do Livro de Mormon. Crescendo, ele encontrou um interesse precoce por teatro, eventualmente organizando sua própria companhia teatral itinerante que se apresentava pelo oeste dos Estados Unidos. Quando o chamado de Hollywood ficou mais forte na década de 1930, Moroni fez uma transição bem-sucedida para o cinema, aparecendo em Notorious, de Alfred Hitchcock, 1946, e em outras produções notáveis como o filme O Pai da Noiva, 1950, onde frequentemente interpretava figuras autoritárias ou paternais. Sua voz ressonante e ar dignificado traziam gravidade a cada papel, aprimorando a profundidade do filme sem ofuscar as estrelas principais. Paralelamente à sua carreira de ator,
Moroni era um membro ativo da Igreja Sud na área de Hollywood, chegando até a ensinar jovens na sua comunidade local. Ministros. Ele defendia a ideia de que a fé e a arte poderiam ser buscas harmoniosas, orgulhando-se de orientar jovens artistas, Sud ou de outras religiões que buscavam manter padrões morais. Colegas notaram seu calor pessoal e abordagem disciplinada ao trabalho, qualidades profundamente ligadas à sua educação religiosa. Pat Priest. Pat Priest é carinhosamente lembrada por seu papel como Marilyn Munster, na clássica sitcom de televisão, The Munsters. Nascida em Bountiful, Utah, ela foi criada em uma família devota de santos dos últimos dias, que priorizava virtudes como bondade, modéstia e serviço. Apesar de interpretar a prima simples em uma família de parentes comicamente monstruosos, Pat se tornou uma das favoritas dos fãs por sua disposição doce e presença calma e reconfortante. Antes de chegar a Hollywood, Pat aperfeiçoou seus interesses em modelagem e concursos locais. Sua mãe atuava em funções cívicas, instigando em Pat um senso de responsabilidade e um desejo de retribuir. Esses atributos se mantiveram quando ela finalmente encontrou sucesso na atuação. Embora The Munsters fosse bem diferente do ambiente religioso de sua juventude, a abordagem equilibrada de Pat em relação à fama se destacou. Ela evitou as armadilhas que às vezes acompanham o súbito destaque, creditando o apoio de sua família e os valores que abraçou desde a infância. Após o término do programa em 1966, Pat continuou atuando em vários papéis na TV e no cinema, embora nenhum alcançasse o mesmo impacto cultural que The Munsters. Mais tarde, ela se afastou da mídia convencional, preferindo uma vida mais tranquila que lhe permitiu focar na família e em atividades comunitárias. Ela comparecia periodicamente a convenções nostálgicas ou reuniões do elenco, cumprimentando os fãs com uma cordialidade que lembrava sua personagem na tela. Philo Farnsworth. Nascido em uma cabana de toras em Beaver, Utah, em 1906, Philo T. Farnsworth demonstrou uma engenhosidade notável desde cedo. Criado em uma família devota de Mormons, ele aprendeu a importância da disciplina e resolução de problemas. Aos 14 anos, Farnsworth desenhou o conceito de um sistema de televisão eletrônica em um quadro negro da escola, surpreendendo um professor que rapidamente percebeu a rara genialidade do adolescente. No início dos seus 20 anos, Farnsworth alcançou o que outros consideravam impossível. Ele transmitiu a primeira imagem de televisão eletrônica em 1927. Enquanto os concorrentes ainda brincavam com sistemas mecânicos, o design totalmente eletrônico de Philo se tornaria o modelo para a televisão moderna. Sua fé, que enfatizava a perseverança e o aprendizado contínuo, o guiou através de uma série de desgastantes batalhas por patentes, mais notavelmente com a Radio Corporation of America, RCA. Embora ele tenha eventualmente ganhado reconhecimento legal, o desgaste emocional e financeiro foi imenso. Ao longo desses anos turbulentos, a esposa de Farnsworth, Elma, desempenhou um papel de apoio vital, auxiliando no laboratório e estando ao seu lado durante as disputas judiciais. O casal frequentemente encontrava força em suas crenças religiosas. O comportamento modesto de Farnsworth e sua curiosidade incessante exemplificavam os princípios fundamentais dos santos dos últimos dias: buscar conhecimento, trabalhar diligentemente e manter a integridade moral. Ray Combs. Ray Combs ganhou destaque nacional no final da década de 1980 como o carismático apresentador de Family Feud. Nascido e criado em Hamilton, Ohio, Ray foi um membro vitalício da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, buscando em sua fé orientação em uma indústria que pode ser notoriamente instável. Antes da fama, ele fazia apresentações de stand-up comedy, aprimorando seu humor rápido e presença afável no palco em clubes e pequenos locais. Quando o programa Family Feud precisava de um novo apresentador, a imagem saudável de Ray e seu talento para interagir com os participantes comuns fizeram dele a escolha perfeita. O público rapidamente se encantou com seu humor autodepreciativo e bondade genuína, traços frequentemente associados à sua criação na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele ocasionalmente se referia às suas crenças, mas principalmente de maneira sutil, exemplificando os princípios de cortesia e caridade que a Igreja ensina. Apesar do sucesso, Ray enfrentou lutas pessoais fora das câmeras. As pressões do mundo do espetáculo e problemas financeiros pesaram sobre ele, culminando em um trágico fim para sua vida. Foi um lembrete claro de que mesmo aqueles com fortes convicções podem ser vulneráveis quando as demandas da vida se tornam esmagadoras. Em retrospectiva,
Muitos de seus amigos e fãs lamentaram não apenas a perda de um artista talentoso, mas também do indivíduo compassivo que eles passaram a respeitar. Sterling W. Seal. Sterling W. Seal nasceu em 1903 e cresceu imerso nos princípios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ganhos. Com o tempo, ele criou um nicho como palestrante motivacional e autor, misturando sabedoria, baseada na fé, com conselhos práticos para autoaperfeiçoamento. Enquanto muitos palestrantes focam apenas em estratégias seculares para o sucesso, Sterling mesclou ensinamentos das Escrituras, disciplina pessoal e filosofias de liderança para criar um conjunto único de orientações. Seus livros e discursos abordavam um público amplo, desde executivos de alto nível que buscavam refinar seus estilos de gestão, até indivíduos do dia a dia em busca de crescimento espiritual e pessoal. Sterling tinha um talento para ilustrar conceitos atemporais como honestidade, serviço e tenacidade com exemplos do mundo real, tornando-os acessíveis e fáceis de adotar. Programas de rádio ampliaram ainda mais o seu alcance, permitindo que ouvintes de todo o país aprendessem com suas lições em uma época em que esse tipo de programação positiva estava em alta demanda. Ainda assim, o foco de Sterling não era puramente na motivação em um sentido mundano. Ele acreditava que a verdadeira prosperidade surgia quando convicções espirituais orientavam as ações diárias. Essa perspectiva ressoou com aqueles que sentiam que o sucesso corporativo ou pessoal poderia ser buscado eticamente sem sacrificar fundamentos morais. Dentro do círculo Sud, Sterling tornou-se uma figura influente, frequentemente convidado a falar em eventos da igreja, seminários de liderança e encontros comunitários. Wilford Brimley. Wilford Brimley nasceu em Salt Lake City, Utah, em uma família que valorizava a autossuficiência e a comunidade, pilares do ethos dos santos dos últimos dias. Antes de encontrar seu nicho na atuação, Brimley trabalhou em vários empregos, incluindo como ajudante de fazenda, ferreiro e até como guarda-costas, para o empresário Howard Hughes. Essas experiências duras e reais, mais tarde, dariam autenticidade aos seus papéis na tela, fosse interpretando um fazendeiro rude ou um treinador sem rodeios. Seu grande momento veio nas décadas de 1970 e 1980, com papéis memoráveis em filmes como The China Syndrome, Cocoon e A Firma. O público conectou-se com sua persona comum e maneira direta de falar. Fora das câmeras, Brimley nunca hesitou em reconhecer a fé que moldou sua visão de mundo. Ele participava de eventos da ala local, às vezes apresentando música ou compartilhando poesia de cowboy que refletia os valores e o estilo de vida que ele valorizava. À medida que a fama de Brimley crescia, ele emprestou sua voz e aparência distintas a várias causas, tornando-se famoso como porta-voz para a conscientização sobre diabetes. Mesmo assim, ele abordou o papel com franqueza e sinceridade. Amigos e fãs reconheceram a influência dos princípios mormons em sua ênfase na família, responsabilidade pessoal e bondade. Ao longo de sua carreira, ele evitou o glamour e a pretensão que podem acompanhar a fama, optando em vez disso por uma abordagem direta, consistente com seu histórico de Sud.